primeiro lugar, é muito bom estar aqui, é muito prazeroso e é um ganho para mim estar em contato com pessoas que comungam de coisas semelhantes, trabalhos semelhantes ao nosso. Eu devo falar sobre um aspecto operacional da meditação. O Fernando me convidou para falar sobre esses aspectos operacionais da meditação. Mas como estamos num evento onde nós juntamos um pouco de ciência e juntamos um pouco de religião, nós, de certa forma, podemos dizer que vamos falar de meditação, mas também vamos falar de Deus. Mas a ideia de Deus é uma das coisas mais difíceis que existem para se falar. Na verdade, é impossível falar de Deus, porque o conceito humano de Deus é um conceito baseado apenas naquilo que o homem conhece de si mesmo. A mente humana, ela não é capaz de conceituar Deus. Ela é capaz de dizer assim, bom, eu sou um homem, eu tenho um corpo, então eu vou imaginar alguém com um corpo muito maior que o meu. Eu tenho uma voz, então eu vou imaginar alguém com uma voz muito maior que a minha, muito mais forte. Eu tenho momentos de bondade, então eu vou imaginar alguém com uma bondade muito maior que a minha. Eu tenho momentos de ira, então eu vou imaginar alguém com uma ira muito mais poderosa que a minha também. Por quê? Porque a mente humana, ela só pode tentar conceber alguma coisa que faça sentido para as referências dessa própria mente humana. Quando se fala em Deus, talvez a fala mais brilhante, mais insightful, mais cheia de insights que eu tenha conhecido, é a fala deste homem, Joseph Campbell. Tivesse ele vivido no Oriente, ele seria um guru. Como ele viveu no Ocidente, ele foi chamado de um professor. E Joseph Campbell dizia que o conceito de Deus, isso que nós conceituamos como Deus, na verdade, não passa de uma metáfora. Uma metáfora criada para se referir a algo que transcende completamente o pensamento humano. Portanto, o pensamento humano, a lógica humana, não é capaz de falar sobre Deus. A ideia de experienciar Deus, como falou John Lawrence aqui para nós, é uma ideia que necessita uma transcendência do pensamento humano. Mas como nós vamos transcender o pensamento humano? Como nós vamos transcender a lógica? Bom, existem muitos caminhos para transcender a lógica. O sofrimento é um deles. O indivíduo pode sofrer bastante, sofrer até um ponto em que ele não consegue explicar. Até um ponto em que a mente dele não é capaz de criar uma explicação, um cenário lógico para explicar aquilo. Até o momento em que a lógica dele se dissolve. E ele pode, pelo sofrimento, alcançar um estado que transcende a linha do pensamento. Ele pode trabalhar através da oração, e através da oração alcançar um estado que para ele é inexplicável, que está fora da linha lógica. É uma possibilidade. Ele pode, por exemplo, trabalhar com a caridade. Ele ajuda o outro, até o momento em que a lógica dele não acompanha um estado no qual ele se confunde com o outro, no qual ele não sabe quem é ele e quem é o outro. E aí ele atinge um estado supralógico. Ele pode trabalhar com a compaixão, onde ele, à medida que
vibra em compaixão para os outros seres, pode, a partir de um certo momento, não saber mais se distinguir dos outros seres. E não saber mais se distinguir dos outros seres é um atributo que a mente não tem e que ela não é capaz de acompanhar. Ou ele pode utilizar uma via mais direta, uma flechada direto ao alvo. Ele pode utilizar a meditação. Mas para utilizar a meditação, é preciso entender bem o que é operacionalmente a meditação. E esse é um problema especialmente para a ciência, porque por muito tempo os trabalhos feitos com meditação, eles tomavam pessoas que diziam estar meditando e essas pessoas eram colocadas em máquinas ou recebiam eletrodos ou eram colhidas amostras sanguíneas. Então o pesquisador, ele perguntava a um indivíduo: o que é que você está fazendo? Ele dizia: eu estou meditando. Ah, é? Então vamos escolher um pouco do sangue dele, vamos ver o que acontece quando alguém medita. Bastava que o sujeito dissesse que aquilo era meditação, que ele ia ser estudado. Então houve muitos resultados conflitantes no começo da literatura acadêmica sobre meditação. Não havia uma operacionalização. Esse gráfico, por exemplo, mostra uma compilação, até enviei para o Fernando e para a Elisa anteontem, né, de Sven Davers, é um professor da Universidade de Oslo, na Noruega, em que ele mostra as publicações EASY, né, publicações de impacto acadêmico com meditação no decorrer dos anos, que vai ali de 1960 até 2011. E o curioso é que esses trabalhos, geralmente, eles citavam pouco uns aos outros, eram trabalhos que apareciam, falavam sobre meditação, mas um não citava o outro. Com o correr do tempo, na verdade, se nós vemos o gráfico de citações, trabalhos citados sobre meditação, nós vemos que as citações aumentaram mais nos últimos 8 a 10 anos. Ou seja, começaram a ser referidos trabalhos que foram considerados os trabalhos basilares sobre meditação. Então começou a haver uma certa referência, uma coisa que não acontecia no começo das pesquisas com meditação. Mas aí o professor Davinger, ele começou a analisar os 10 trabalhos mais citados na literatura científica sobre meditação. E ele se fez 2 perguntas. Ele foi analisar 2 aspectos desses 10 trabalhos top citados na literatura acadêmica de meditação. Primeiro, existia uma referência científica a uma técnica, ou seja, ele se referia a que técnica era usada de uma forma clara. 2 deles não se referiam claramente de uma forma acadêmica, a qual técnica foi utilizada. E uma outra pergunta, mais importante ainda: era referido no trabalho onde e como a técnica tinha sido ensinada? Ou seja, o trabalho explicava: olha, essas pessoas foram ensinadas em tal local, aprenderam de tal maneira, e o que foi considerado técnica de meditação foi isso, isso e isso. Ou seja, existia uma definição operacional do que era meditação nesses top 10 trabalhos, e ele viu que isso acontecia apenas em 3 deles. Então esse é um problema que nós enfrentamos hoje, o problema da falta de uma operacionalização do que é meditação. Este é um problema tanto para a comunidade médica quanto para a comunidade não médica, porque se você não ensina alguém, não operacionaliza, essa pessoa pode estar fazendo muitas coisas diferentes de meditação. Mas como é que começou essa confusão? Essa grande confusão começou porque com a própria palavra meditação. A palavra meditação, na nossa linguagem, se você pegar, por exemplo, a língua portuguesa, mesmo a língua inglesa, ela foi colocada por falta de outra palavra melhor. A meditação não é um apanágio de culturas orientais, como se pensa. Esse próprio evento está mostrando isso.
mas na verdade os primeiros pesquisadores de meditação foram pesquisadores ocidentais que observaram orientais meditando. E eles olhavam para aquele oriental meditando e falavam: o que será que ele está fazendo? O outro dizia: não sei, eu fico aí desse jeito quando eu estou refletindo, pensando muito sobre alguma coisa, quando eu estou meditando sobre alguma coisa. Ah, pronto, meditação. Aí ficou esse termo, porque não existia um outro termo melhor. Um outro problema que nós tivemos é que muitas das meditações vieram junto com correntes místico-filosóficas orientais. E nessas correntes místico-filosóficas veio um pacote de intervenções e todo o pacote foi chamado de meditação. Então você pega uma corrente místico-filosófica, onde existem várias práticas, que nós chamamos tecnicamente de intervenções, e todas essas práticas foram chamadas de meditação, quando na verdade são práticas diferentes que levam a estados diferentes e efeitos psicofísicos diferentes. Por isso, hoje, quando você ouve falar sobre meditação, você pode estar falando sobre meditação propriamente dita, ou a pessoa pode estar falando sobre uma série de outras intervenções diferentes que levam a efeitos psicofísicos diferentes e que acabam recebendo o nome de meditação. Isso gerou uma grande confusão, especialmente se você precisa ter uma metodologia para pesquisar alguma coisa. Eu posso estar num país pesquisando meditação, uma outra pessoa pode estar pesquisando uma técnica de auto-hipnose, está chamando ela de meditação, e uma outra pessoa pode estar pesquisando uma técnica de imaginação e está chamando de meditação. Isso é um problema, porque são técnicas diferentes que levam a estados psicofísicos diferentes e que não podem dar resultados semelhantes em pesquisa. Quando eu digo que uma coisa não é meditação, eu não estou dizendo que uma coisa é ruim. Eu só estou dizendo que não é meditação. São coisas diferentes, que têm aplicações diferentes, em momentos diferentes, para pessoas diferentes. Então é preciso saber a diferença. Tentando ajudar nessa confusão, o nosso grupo publicou um estudo em 2004, onde nós apresentamos uma definição operacional de meditação. Essa definição operacional de meditação, ela foi uma definição, um artigo premiado logo no ano seguinte, em 2005. Ela é um artigo utilizado hoje em teses em todos os continentes. Ele é uma definição operacional utilizada em livros internacionais, ela é citada em diferentes livros internacionais, se baseiam nessa nossa forma operacional. É citada pelo Instituto Nacional de Saúde dos Estados Unidos, ela é apresentada, quando ele apresenta a meditação como um procedimento também médico, cita a nossa forma operacional, e é apresentado também pela Organização de Pesquisa e Qualidade em Saúde dos Estados Unidos como talvez a melhor forma operacional para estudo de meditação em saúde. Esse estudo, essa definição operacional, propõe que para ser compreendido como meditação, uma intervenção precise apresentar 5 características. Bom, a primeira delas foi só uma exigência dos editores da revista quando nós publicamos. Então é um relaxamento psicofísico, que na verdade é mais um efeito do que uma operacionalização. Mas existem, na verdade, 4 aspectos, que são os outros 4, que são fundamentais, são basilares. Primeiro, meditação é um estado autoinduzido, ou seja, meditação é uma coisa que você faz com você mesmo, que não estimula a dependência. Segundo,
a meditação tem uma técnica específica, ou seja, alguém precisa ensinar uma técnica para você meditar. Por isso, não basta alguém dizer a você, sente ali no canto, fique quieto, que alguma coisa vai acontecer. Muitas coisas podem acontecer. Qualquer um daqueles outros estados que eu mostrei, ou meditação, ou você pode até dormir. Por isso é preciso existir uma técnica específica. E os dois últimos itens, que são absolutamente necessários em todas as técnicas de meditação existentes. O primeiro deles chama-se âncora, que é um artifício de autofocalização. A âncora é um ponto focal que existe em todas as técnicas de meditação. Existem âncoras de concentração, existem âncoras de desligamento. Essas âncoras são âncoras mais objetivas, como, por exemplo, a atenção na sua própria respiração, olhar o centro de uma mandala, a atenção a um som que você pronuncia. Ou seja, são âncoras muito objetivas. Existem âncoras mais subjetivas, que nós chamamos âncoras de desligamento, ou âncoras perceptivas, onde você tem como âncora o nada, ou o vácuo, ou o agora, ou um espaço do qual você observa os pensamentos. Vejam que esse segundo tipo de âncoras são âncoras muito subjetivas, especialmente para o iniciante, mas também tem um ponto focal. Toda técnica de meditação tem um espaço, tem um foco, tem uma âncora para o qual você volta a sua atenção, seja qual for. O segundo aspecto de toda técnica meditativa chama-se relaxamento da lógica. No relaxamento da lógica, você pretende não julgar, pretende não analisar e pretende não criar expectativas. Intend to don't analyze. Intend to don't analyze. Né? Então, o que acontece? Como é possível não analisar, não julgar? Como é possível para a mente humana você sentar e não estar analisando, julgando, nem criando expectativa? Só tem um jeito: evitar se envolver nas sequências de pensamento. Então você não deve se envolver nas correntes de pensamento. Como acontece isso? Como nós não somos levados no pensamento? Dizem que a nossa mente produz algo entre 10 a 50 mil pensamentos por dia. Nós somos uma usina atômica de produção de pensamentos. Como é possível não ser levado, igual um papel na ventania? Utilizando a âncora. Este é o loop operacional básico de toda técnica meditativa. Você tem uma âncora, essa âncora te leva à possibilidade de não se envolver nas sequências de pensamento, ou seja, ao relaxamento da lógica. Num dado momento, você sai do relaxamento da lógica. Você se pega envolvido numa sequência de pensamentos. O que você faz? Você geralmente, quando faz isso, você perdeu a âncora. Então você volta para a âncora. Através da âncora, você, de novo, atinge o relaxamento da lógica. E assim sucessivamente. A repetição desta técnica é comum a todos os exercícios verdadeiramente meditativos. Nesse ponto não há julgamento nem da técnica. Você apenas mantém um fio de atenção que te mantém na âncora e evita se envolver nas sequências de pensamento. Quando você tem apenas um foco, você está apenas exercendo concentração. Quando você, concomitantemente, mantém uma sutil atenção
ao eventual envolvimento nas sequências de pensamento e percebe o envolvimento e solta essas sequências de pensamento e retorna repetidamente ao foco, você está exercitando meditação. É uma mudança muito sutil da concentração para a meditação, mas uma mudança que faz uma grande diferença. Repetir? Pode repetir esse trecho? Qual trecho? Diferencia a concentração da meditação. Na concentração você tem um foco, ok? Então você pode estar absolutamente concentrada. Eventualmente, sua mente até julga esse foco. Estou fazendo certo. Na meditação, você mantém uma sutil atenção às sequências de pensamento nas quais você se envolve. E você solta essas sequências e volta ao foco. Uma grande coisa na meditação é que a resistência às ideias de esforço, às ideias de julgamento, de se você está fazendo o exercício certo ou não, até isso deve estar sendo abandonado. Além disso, as ideações positivas também são abandonadas. Isso é muito importante. Uma ideação positiva, uma sequência de pensamento positiva, por exemplo, seria você pensar: que lindo, ai que maravilhoso, ai eu sempre soube que eu era um ser especial, agora sim, você igualmente está envolvido numa sequência de pensamentos e você deve retornar ao foco da mesma maneira. Esse ser especial que você está pensando está ainda na linha dos pensamentos, está ainda na linha da mente lógica e, portanto, ele precisa ser largado também. Então, aqui está o resumo do que é uma técnica meditativa. Você reduz o envolvimento nas sequências de pensamento, atinge o relaxamento da lógica, perde o relaxamento da lógica, volta para a âncora, isso assim sucessivamente, e assim repetidamente você desenvolve a sua atividade meditativa. E com o tempo você vai ficando bom nisso. E vai ficando mais treinado. Você vai treinando aquilo que nós chamamos de exercício de âncora. O grande barato é você ter um exercício de âncoras, com âncoras muito básicas, e depois ir utilizando âncoras mais sutis, à medida que o seu exercício vai ficando bom. O relaxamento da lógica é esse espaço, onde você sai das sequências de pensamento e habitualmente fica fora de tudo aquilo que costuma te preocupar. Na verdade, a meditação ela é um truque. Na verdade, esse exercício de concentrar tudo num único ponto chamado âncora é uma missão impossível. Essa missão impossível é que dá um barato na nossa mente. O Arne Dietrich tem uma expressão muito boa, ele diz que a meditação ela ativa o lobo pré-frontal, mas na verdade ela ativa em forma de disfunção. Não é um lobo pré-frontal que opera logicamente como opera no nosso dia a dia. E isso aí é o grande truque para enganar a mente. Um sábio chamado Ramana Maharshi, ele dizia uma frase sensacional. Ele dizia que o ladrão não pode pegar o próprio ladrão. Não há como a mente fazer um salto para sair da mente. Mas você pode utilizar um truque. Você pode dizer assim: seu ladrão, me ajuda a pegar o ladrão? E o ladrão esperto vai falar: claro, vamos lá. Ele não é bobo, né? Então vocês dois vão sair correndo para pegar o ladrão. E aí, num dado momento, o ladrão cansa, cai, e você algema e prende o ladrão. É um truque que os meditadores do passado nos ensinaram para utilizar uma técnica que inicia com a mente para sair dessa linha dos pensamentos. É como pegar toda a sua lógica, toda a nossa usina atômica de produção de pensamentos e colocar sobre a cabeça de um alfinete.
É como pegar todo o guarda-roupa das nossas esposas, né, Ozon? E pedir para que ela coloque numa caixa de fósforo. É como passar uma corda pelo fundo da agulha. É como caminhar sobre o fio da navalha. É como entrar por uma porta tão estreita que você não cabe. Não é à toa que antigas tradições usavam expressões assim: caminhar sobre o fio da navalha, ou atravessar a porta estreita. Essa porta estreita, na verdade, é uma impossibilidade mental que produz um estado meditativo conhecido há milênios. Esse estado meditativo pode ser atingido de várias formas, com muitas técnicas diferentes. Não existem só meditações passivas, existem meditações com movimento, mas todas elas têm essa característica em comum. Quando um monge vietnamita medita andando, por exemplo, ele tem um foco no contato da sola dos pés com o solo. Ele imagina uma comunicação com o centro da terra. E ele foca naquilo ali. No momento que ele se envolve numa sequência de pensamentos, ele perdeu o foco dali e ele volta para ali enquanto ele está caminhando. Então veja que existe um loop operacional. Então mesmo em técnicas ativas, pode-se caracterizar aquele loop operacional básico que nós mostramos para vocês. Então, esse é o loop operacional da meditação. Exercício de âncora, relaxamento da lógica, volta ao exercício de âncora e assim por diante. Isso que leva aos chamados efeitos psicofísicos. E os efeitos psicofísicos determinam inúmeros benefícios para a saúde. São muitas as pesquisas com meditação. Tudo que eu estou mostrando para vocês tem sido pesquisado com meditação. A meditação melhora o nosso corpo e melhora a sua performance mental em muitos aspectos. Por isso tem sido um método muito estudado pela medicina. Passam-se as semanas, passam-se os meses, passam-se os anos, e isso vai sendo percebido no organismo e na mente humana. Mas à medida que passam mais anos, o que acontece depois? O que vem depois disso tudo? O que está além, talvez, até mesmo daquilo que a ciência é capaz de estudar? Não dá para voltar um pouco. Depois. Agora não. Aí você está se envolvendo numa outra sequência de pensamento. Então, o que acontece depois disso tudo? Acontece uma coisa engraçada. Você percebe que mesmo não envolvido nas sequências de pensamento, você existe. E aí você precisa transformar o próprio preceito de Descartes, que dá base a toda a nossa ciência. Descartes dizia: penso, logo existo. E você vai dizer: percebo que penso, logo também existo fora da linha dos pensamentos. Isso é estranho, porque à medida que você se desidentifica dos pensamentos, você se desidentifica de tudo aquilo que você entendia como você. Isso gera, primeiro, um enorme vazio. Aquilo que nós chamaríamos de vazio mortal. A sensação é essa mesmo. A sensação é uma sensação de morte. Se você resistir a esse vazio mortal, se não voltar correndo dele, você percebe uma coisa estranha, um estranho preenchimento. Esse preenchimento é bom. Ele não é tão doloroso como o vazio. É um preenchimento interessante, que no primeiro momento não é compreendido, não dá para compreender esse preenchimento. É
uma coisa tão grande que você é incapaz de entender. E depois você percebe que você foi preenchido por tudo. Tudo que existe. Cada célula de cada ser que existe. Você foi preenchido por cada átomo que existe no planeta. Você foi preenchido por cada átomo que existe no universo, em todos os planetas, em tudo que é concebido como existência. E você percebe que você foi preenchido por uma coisa que precedeu a existência. Aí a mente já foi embora. Porque a mente não tem mais como acompanhar algo que está precedendo até o que existe. E no final de tudo você surpreendentemente percebe que você é isso e que você sempre foi isso. Isso está absolutamente fora da nossa capacidade de estudo. Essa percepção é a percepção, talvez, final da meditação. Nesse momento, a partir desse ponto, não importa mais por onde você entrou na meditação. Não importa mais se a sua busca foi religiosa, mística, porém não religiosa, puramente acadêmica. Há um momento em que não importa mais onde começou a sua busca. Porque todas as buscas um dia vão lhe decepcionar. Todas as buscas começam com a mente. E quando a mente começa a se dissolver, a própria busca lhe decepciona. Existe uma expressão oriental chamada Satori, que diz que é o primeiro lampejo de luz. Talvez a decepção seja o Satori incompreendido. Você não entende que você está tendo um lampejo de luz, mas aquela enorme decepção é um lampejo inicial de luz para você. Você pode ter sido um acadêmico que foi estudar meditação, pode ter sido um monge, ou pode ter sido um executivo que foi buscar qualidade de vida. Nada mais importa, porque não vai fazer mais diferença nenhuma. Porém, no começo dessa busca, no início do caminho meditativo, para qualquer um desses, existem esses cuidados operacionais. Existe um aprendizado adequado. O místico precisa saber meditar e operacionalizar sua técnica adequadamente. O religioso precisa entender esses aspectos operacionais. E o acadêmico precisa apresentar e cuidar desses aspectos operacionais da sua pesquisa da mesma maneira. Porque se, como diz aquele ditado oriental, numa jornada, por maior que seja, sempre existirá um primeiro passo, sem dúvida alguma. Na meditação, o primeiro passo é uma operacionalização cuidadosa. Porque essa operacionalização é que nos levará pelo resto do nosso caminho. Algumas das nossas ideias estão apresentadas no nosso livrinho, chama-se Medicina e Meditação, mais os aspectos operacionais, mas numa linguagem bem acessível, e eu fico ao dispor para o contato com vocês sobre cursos que nós temos na Unifesp, formação de profissionais de saúde e meditação e assuntos semelhantes. Eu agradeço muito pela oportunidade de estar aqui e eu agradeço também pela atenção de vocês.